Fala pessoal, tudo certo? Bora então para a nossa aula de Git. Ah, Hoje então a gente vai começar, né, a utilizar o Git, passar para vocês funcionamentos, como utilizar ele de forma simples, né, e somente o necessário. Então, para começar, a gente precisa falar da instalação. Eu não vou explicar a instalação porque ela realmente é muito simples, tá? Então, vocês podem ir no Google e procurar por download Git, tá? O primeiro link aqui, Git SCM, certo? Para o Linux não precisa, tá? O Linux ele já vem por padrão instalado. Então aqui eu já tenho o Git na sua última versão. E conforme eu vou atualizando meu sistema, vai vindo essas atualizações para o Git também. Então no Linux, quem utiliza, não precisa se preocupar, já está tudo prontinho. No Windows é muito simples. Basta basta baixar um instalador, né? Tem aqui o standalone, né? Pode ser qualquer um desses dois aqui. E é como qualquer instalação Windows, é next, next, né? Avançar, avançar, concluir. Vocês podem também estar procurando um tutorial em vídeo, como instalar o Git no Windows, né? Especificamente Git, tá? Até eu vou explicar para vocês a diferença de Git, GitHub, etc. Mas podem procurar por GitHub. Eu vou ver se eu encontro um vídeo que explique de forma fácil, né? Só a instalação. Porque senão eu precisaria emular aqui um Windows e instalar um Windows para a gente simplesmente fazer uma instalação muito rápida. Então eu vou já usar o conteúdo de alguém que já produziu isso e trazer aqui para vocês. Vou colocar na descrição e aí vocês podem acompanhar. Ah, Primeiro, a gente precisa entender para que serve o Git e o que é o Git, né? Pensa assim, eu tenho aqui ó, uma pasta com vários projetinhos, tem aqui do nosso curso. Então, conforme a gente vai desenvolvendo, o nosso código vai mudando. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse manualmente manter versões diferentes do meu código. Isso ia ser muito difícil. Eu ia ter que fazer talvez várias cópias dessa pasta, ia botar data aqui, por exemplo, ia copiar a pasta, duplicar aqui, né? Ia colocar, por exemplo, HTML, CSS, botar o dia de hoje, 10 de maio de 2023. Nossa, que estranho esse zero aqui. 2023. Aí eu tenho uma nova versão, então eu mantive aqui e nesse aqui eu alteraria. Aí eu vou fazer outras alterações, eu criaria uma outra. Então imagina o trabalho e o espaço que a gente ia precisar para manter dessa forma. Lá atrás, eles criaram uma coisa chamada SVN, tá? Que foi uma das mais famosas, né? Que é o Subversion Manager, que é o Subversion SVN. Então o SVN, ele veio para simplesmente facilitar essa nossa esse nosso controle sobre nossos códigos. Só que ele é muito complexo, é uma forma extremamente complexa de a gente manter versões do nosso código. Fiz um pequeno corte aqui, esqueci de buscar água, mas enfim. Então, eles criaram a SVN, né? E a galera utilizava a SVN. Depois da SVN, veio o Git, tá? O Git, que foi criado pelo mesmo criador do Linux, né? O Linus Torvald. Cadê? Aqui, ó. Linus Torvald. Então, para facilitar esse nosso controle de código. Hoje ele faz muito mais do que isso, tá? O Git, ele faz bem mais coisas, principalmente com as plataformas que a gente tem disponível hoje, como, por exemplo, o GitHub, que é o mais conhecido. A gente tem o GitLab também, que é uma outra versão de uma outra empresa, né? Mas também utiliza o Git. Até o GitLab a gente pode ter versões locais, né? A gente pode ter todo o sistema do GitLab instalado num servidor local na nossa rede, por exemplo, sem precisar acessar online. Então a gente tem várias plataformas, além do GitLab, tem também, tinha mais uma, mas eu esqueci o nome agora.
Mas enfim, todos eles usam a base, como base, né, o Git. Então o Git nada mais é do que a plataforma que gerencia esse controle. A gente aqui vai estar utilizando o GitHub, mas os comandos, tá? Eles vão servir para todos, para todo mundo. Então o GitLab vai usar os mesmos comandos, o GitHub também. Então dessa maneira, a gente aprendendo Git de uma forma só, a gente vai estar podendo reutilizar em qualquer outra plataforma. Para a gente começar a entender, eu vou apresentar primeiro o GitHub, perdão, para vocês entenderem um pouquinho aqui na nossa interface, saber aonde ir, etc. Quando eu entro aqui no GitHub, tá? Eu já estou logado aqui na minha conta. Aconselho vocês a criarem uma conta, né? É bem simples também, é só ir lá no github.com e dar um sign up aqui, ó. E aí vocês seguem o processo aqui de como se cadastrar, né? Ele vai pedir um e-mail, passam todas as verificações e etc. Feito isso, vocês vão logar na conta de vocês. Aqui, tá? Não vai aparecer nada, porque são as pessoas que eu sigo ou que me seguem que acaba aparecendo alguns históricos aqui. Aqui a gente tem a For You, que é novidades do que está acontecendo, né, dentro do GitHub. Então, por exemplo, ó, o Laravel publicou há 3 semanas atrás uma nova versão, a versão 10.1.1. E aqui já está dizendo o que aconteceu, ó. Quem contribuiu com isso e etc. Aqui também, ó, mais uma versão do Laravel, adicionou um PHP Unit, suporte, né, o PHP Unit, pelo Nuno Maduro, que é um dos desenvolvedores do Laravel. Aqui é bem simples. Aqui tem algumas notícias, né, do próprio GitHub, ó, as mudanças que ele teve. Aqui à esquerda tem todos os repositórios, alguns, né, não todos. Eu posso clicar em Show More aqui, ele vai mostrar mais. Aqui as recentes atividades do Actions, eu vou chegar nisso também. A gente não vai entrar nele. A gente pode clicar então aqui no gatinho e a gente sempre vai voltar para essa página aqui. Então, primeiro, eu vou clicar aqui nesse menu, tá? E aqui a gente tem várias opções, certo? Tem o perfil, vocês podem estar editando o perfil de vocês, como qualquer outra plataforma. Projetos, estrelas, GISTs, tá? Os GISTs são como se fossem anotações que a gente mantém no GitHub, de códigos, exemplos de códigos, né? Estruturas, etc. Os patrocinadores, caso vocês tenham algum projeto e receba patrocínio de alguém, então vai estar aqui para dar upgrade na conta, para testar o Enterprise, né, que é o GitHub, ele tem plano de assinatura, Feature Preview, que são funcionalidades novas que o GitHub implementa, e a gente pode ativar ou desativar, ajuda e configurações. E aqui para a gente deslogar. Aqui tem um status, né, a gente pode mudar esse status no perfil. Então vamos começar aqui pelo perfil, tá? Aqui no perfil, é bem importante, tá? Esse aqui é como as pessoas vão enxergar quando acessarem o GitHub de vocês. Lógico que se forem repositórios privados, aqui não vai estar aparecendo os nomes, né? Então, para ter uma ideia de como ficaria com uma outra pessoa acessando, eu posso acessar aqui, ó, e vai ver aqui, ó, criou um repositório, aqui esse aqui era público, né? Aqui, ó, 7 contribuições num repositório privado e por aí vai. Mas vamos entender como que está funcionando aqui. Aqui a gente tem nossas guias, aqui são o overview da nossa página. Então, aqui no overview a gente tem os pinneds, que são os projetos que a gente pode botar aqui para exibir para as pessoas, né? E para que elas possam, já ao acessar, saber os projetos que a gente quer demonstrar para elas. Então, aqui tem o curso que a gente fez naquelas 12 ou 13 aulas que a gente fez, né? De HTML e CSS. E aqui tem um bot de WhatsApp que eu desenvolvi usando algumas bibliotecas, né? Então eu deixei público aqui. Ele mostra qual é a linguagem principal, quantas estrelas tem e basicamente isso. Podem clicar aqui e customizar os pins, ó. Ele vai mostrar todos os projetos aqui que são disponíveis, né? Eles têm que ser públicos para poder deixar nos projetos fixos.
Pode ser guiches também, ó. Não é só repositórios, aqui está marcado guiches também. E aqui eu posso definir o que eu quero mostrar ou não. Logo aqui embaixo a gente tem as nossas contribuições, tá? Isso aqui é a maioria das pessoas adora isso aqui, né? Porque ele mostra uma evolução do nossa contribuição. Não é tá um requisito isso aqui tá cheinho, tanto que olha o meu, tá só desde o 10 de abril. Eu usava uma outra conta, então lá tem uma outra parte, e aí eu voltei para essa minha conta, que foi a minha primeira conta do GitHub que eu tive na vida, assim. Então aqui tá desde o 10 de abril, ó, pode ver que dia 20, dia 10 eu enviei 13 contribuições, aqui já foi 4, aqui foi 3, e aqui tá a nossa escala, né? Quando tá mais escurinho assim o quadradinho, que não teve nenhuma, aqui teve um pouco mais, e quanto mais verde for, mais contribuições tiveram nesse dia. Então basicamente isso aqui é bem legal para a gente poder acompanhar, né? Mas não se apeguem muito. Não quer dizer muita coisa, assim. Um GitHub cheio de verdinho aqui não significa que faça alguma diferença, né? Algumas empresas olham, outras empresas não olham, mas não precisa se preocupar com isso. Bom, aqui embaixo a gente tem as contribuições, né, atividades. Então aqui tem todos os anos, né? Essa conta eu tenho desde 2017. Eu acho que eu tive uma outra conta antes, mas provavelmente eu perdi e acabei criando essa aqui depois. Então, 2023 aqui, ó, todo o histórico de 2023 vai aparecer aqui. Então, aqui tem um histórico de que eu criei 20 commits em 3 repositórios. Ele me mostra os 3 repositórios que eu fiz os commits, mais ou menos uma diferença, né, de commits. Ó, aqui teve 12, teve 6, aqui teve 2. Então, ele faz um gráfico aqui para a gente ter uma ideia em comparação com cada repositório. E aí depois, aqui embaixo, ó, 3 de maio, 2 de maio, fiz algumas contribuições também. E eu vou clicando em Show More, ele vai me mostrando todo o meu histórico. Aqui eu fiz um pull request, primeiro pull request dessa conta, aqui teve outros 15 pull requests. Eu vou explicar para vocês o que é um pull request também. E eu posso seguir aqui vendo as atividades. Então, 2023, ó, foram só essas atividades. 2022 também. 2022 nem mexi nessa conta. 2021 também não. 2020 também não. 2019 eu mexi em algumas coisas, foi quando eu comecei a estudar bastante HTML e CSS. Estava num simulador de skills para um jogo. 2018, ó, criei o meu primeiro repositório em 2018. Foi um projetinho pequeno para estudar Java. Então, a gente tem todo o nosso histórico aqui. Dito isso, é basicamente isso essa página. Aqui a gente tem algumas informações, que é o nome, né? E aqui a tag, que vai aparecer aqui em cima. É a mesma tag que está aqui em cima, é o que está aqui. Aqui tem uma descrição básica que vocês podem colocar. Aqui tem os achievements, que são insígnias, né? Que vocês vão ganhando. Por exemplo, esse aqui, o Shark. Eu abri pull requests que receberam merge. Eu vou explicar para vocês também o que é isso, não se preocupem. Aí aqui tem o Quick Draw. Foi um pull request que foi fechado em menos de 5 minutos depois que foi aberto. YOLO, né? E que eu fiz um merge sem fazer um review. Também vou explicar para vocês o que é o review. Aí tem essa aqui que é do Arctic Code, que lá em 2020 foi ao GitHub, né? Construiu alguns containers e colocaram diversos HDs lá dentro e colocaram enterrados no Ártico para num futuro isso ser reaberto, né? E quem sabe o que eles vão reutilizar. É tipo aquelas cápsulas do tempo, só que para código. Ele tá bugado, ó, Coding Zero Repositories, e na verdade eu tinha aqui em 2020, deveria aparecer, né? 2020? É, ou 2019. Ah, foi 2019, ó. Mas como foi na virada, então acabou pegando, mas não pegou o repositório. Então aqui vocês vão ganhar algumas insígnias, é bem bacana para quem gosta, né? Acaba colocando essa sensação de jogo pra gente, que para muitas pessoas é bem interessante, eu particularmente gosto. Então,
Basicamente, essa é a nossa página principal aqui do GitHub, perdão. E aqui aquele status que eu comentei, ó. Podem mudar o ícone aqui, ó, é bem legalzinho, ó. Posso mudar aqui, posso colocar como ocupado, para limpar o status depois de tanto tempo. Não vejo muita utilidade aqui, a menos que todo mundo utilize a plataforma numa equipe, né? Mas é mais uma featurezinha bacana que a gente tem aí. Aqui é basicamente isso, não precisa mais nada, né? Tem os seguidores, quem a gente segue. Vamos então para a parte de estrelas. Estrelas é como se fossem os favoritos, né? A gente pode dar estrelas em vários projetos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma estrela nesse repositório, que é uma biblioteca que eu usei para construir aquele bot, que ela utiliza o WhatsApp Web para a gente automatizar diversas coisas, né? Como, por exemplo, resposta de mensagens, a gente pode fazer várias coisas aqui, ó, entrar em grupos por invite, criar invites de grupos, responder mensagens, receber localização, enviar botões, enviar localização, cards de contato, né, cartões de contato, receber mídias, tem várias coisas aqui. Então eu botei uma estrela, porque o que que acontece quando a gente dá uma estrela? Esse projeto acaba ganhando visibilidade. Então quando um projeto ganha visibilidade, ele vai ter mais contribuidores e isso tem a agregar para a gente, né? Porque mais pessoas vão se interessar e a gente garante uma vida mais longa, né, para esse projeto. Porque a gente vai ver que esse projeto está sendo percebido pela comunidade, então algumas empresas podem começar a querer investir e por aí vai. Aqui tem a documentação, tá? Ó. Aqui ele mostra algumas coisas do projeto, uma documentação rápida explicando. Aqui tem os contribuidores, usado por tantas pessoas. Aqui são os ambientes, a gente vai chegar nessa parte. Então não se preocupem por enquanto. Então, tudo que eu der estrela vai vir para cá e aparecer aqui. Isso aqui é público, tá? Todo mundo pode ver o que vocês dão de estrelas. Tem essas listas aqui também, que é... Vocês podem criar listas. Eu não usei ainda, tá? Mas vou até deletar isso aqui. Podem criar listas e colocar, enfim, diversas coisas aqui dentro, usando a estrelinha, né? Por exemplo, ele tinha um exemplo de mais techs, né? Ou seja, quais são as coisas que eu consigo trabalhar. Vocês podem colocar ali. Isso vai ficar público aqui para as pessoas verem e saberem, poxa, ele trabalha com essa biblioteca, ele sabe usar essa, já usou essa, enfim. É bem bacana essa função aqui, é recente até. Aqui a gente tem packages, tá? A gente não vai entrar nisso aqui, já é uma parte mais de DevOps, então não se preocupem, vocês não vão mexer com isso aqui, a menos que vocês se aprofundem em DevOps ou a empresa haja necessidade de utilizar. Eu usei uma vez, eu acho, e nunca mais. Mas não impactou para mim. Aqui a gente tem projetos, até eu nunca cliquei aqui, ó, mas ele mostra basicamente, né, projetos, a gente pode iniciar pequenos projetos aqui. Aqui, ó, cliquei aqui, posso criar uma nova tabela, posso escolher um nome para o projeto, posso dar um board, ó. É bem bacana para a gente poder gerenciar os nossos projetos. A gente não vai mexer nisso aqui também, mas vocês podem ficar à vontade para explorar, não é tão complexo assim. E existem outras ferramentas também que as empresas utilizam no lugar disso aqui. Eu vou voltar aqui, ó, e vou até deletar esse carinha aqui se eu conseguir. Pronto. E finalmente, a gente tem os repositórios, que é a parte mais importante do nosso GitHub. Então aqui a gente tem um filtro, tá? Eu posso buscar um repositório pelo nome, por exemplo. Posso filtrar por tipo, se eu quero só os públicos, privados, fontes, forks, arquivados, que podem receber patrocínio, espelhos, né, mirrors e templates. Aqui tem por linguagem, qual que vai ser a ordenação dele, e eu posso criar um novo através desse botãozinho verde. Vocês vão perceber que o GitHub ele é extremamente enxuto, tá? Ele não tem muita
muita apelação visual, para justamente ser algo organizado, simples, que é o que a gente precisa no desenvolvimento. Então aqui ele está listando todos os projetos, porque eu não coloquei nenhum filtro. Eu vejo aqui, ó, se tem estrelas ou não. Mostra a linguagem principal do projeto, quando foi dado o último update. Então, por exemplo, ó, esse WP Sales aqui é aquele mesmo bot WP Bot, só que é a versão privada, onde eu já fiz diversas melhorias. Então, ele já tem coisas que esse aqui não tem, por isso que eu privei ele, porque eu vou utilizar ele em projetos comerciais. Então, esse aqui é só uma base mesmo, que eu fiz lá e deixei público. Se alguém quiser utilizar, tá prontinho, não precisa ter todo o trabalho de criar arquitetura e por aí vai, né? Aqui tem alguns forks também, né? Isso aqui é um fork. Por exemplo, a forked from Pedros Lopes barra WhatsApp Web, WhatsApp-web.js, né? O repositório. Esse aqui é sempre o repositório vai aparecer aqui, né? Que é basicamente o nome do usuário barra o nome do repositório. Então aqui a gente pode ver que ó, no WhatsApp Web está tendo bastante atividade. Aqui também, nesse outro bot. Esse aqui é um teste que eu fiz com uma empresa muitos anos atrás. Não tem atividade nenhuma, obviamente. Ó, aqui são os projetos sem atividades. O curso HTML teve ó, as atividades nesse ano, então já está o gráfico aqui. Aqui a gente tem algumas funções, ó, posso criar listas também dentro do projeto, mas é basicamente para a gente listar aqui. Então, essas 1, 2, 3, 4, 5 guias aqui são as principais que a gente vai estar utilizando. E eu vou explicar ponto a ponto para vocês agora. Primeiro, a gente precisa entender o que é um repositório, tá? Eu gosto de fazer uma analogia com pasta. O repositório, imagine que ele é uma pasta num servidor, e é isso. É só isso. É uma pasta num servidor. Então, isso aqui é uma pastinha lá no GitHub, nos servidores deles, que fica armazenado lá com todos os arquivos que a gente enviou. Então, eu vou usar esse exemplo aqui, a WP Sales, que é o último repositório que eu fiz. Cliquei nele aqui, então a gente está dentro do nosso repositório. E dentro desse repositório, a gente já tem várias outras opções aqui. A gente não vai explorar todas, tá? Eu vou passar por cima de algumas e outras eu vou mostrar o que a gente faz. Então aqui, primeiras informações, tem um about, tem uma descrição aqui, tem um readme, né? Eu posso clicar aqui, ele já vai me mandar para o readme, que é o layame, né? O famoso layame, que tem as instruções do projeto, estrelas. Quem está observando esse projeto, quando a gente clica no watch aqui, ó, a gente pode escolher as notificações. É basicamente as notificações do YouTube, por exemplo. Eu quero que o YouTube me envie notificações desse canal toda vez que mudar ou tiver um vídeo novo. Então aqui ele vai fazer a mesma coisa. Mudou alguma coisa aqui, conforme eu escolher, ele vai me avisar, né? Então eu posso filtrar por apenas menções, né? Algum participante me mencionou lá, ele vai me avisar. Todas as atividades, posso ignorar e posso customizar, escolher o que que eu quero que ele me avise. Então, lembrando, o GitHub é basicamente uma pasta. Só isso. Vou fazer uma analogia, imaginem como também canais de YouTube. Cada repositório é um canal. Esse aqui é o canal do WP Sales, do meu projeto WP Sales. Então, esse aqui é o canal dele, aqui tem todo o código, tem todo o histórico, tem toda a documentação. Ó. A gente vai fazer uma documentação dessa também. Aqui, a gente consegue saber quantas branches tem, né? Aqui são as tags. Aqui eu posso ir para um arquivo de forma rápida, por exemplo, ó, uma nova forma de explorar. A gente vai chegar lá. Aqui eu posso adicionar um arquivo manualmente, né? Pelo próprio interface. E aqui são as opções de código, né? Que eu posso clonar, eu posso criar code spaces, posso fazer o download como zip. E, enfim, a gente vai chegar aqui também. Mas outro ponto que eu quero chegar são as branches, que são a cereja do bolo, digamos assim, do GitHub. Do Git em si, né? Não do GitHub. Nas branches, a gente tem várias versões desse projeto. Ou diversas outras formas, tá? Mas a branch basicamente é ramificações.
Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui um Paint Online só para me fazer um desenho. Vou pegar esse aqui, porque eu peguei o primeiro esses dias, é horrível. Aí, ó, isso mesmo. Então, eu tenho lá uma branch, né? Perdão, um repositório. Deixa eu fazer um R perfeito aqui. Isso aqui é para ser um R, tá? Então, esse aqui é o nosso repositório. E o nosso repositório, a gente vai tendo commits, né? Os commits, eles ficam no histórico. Vamos fingir que isso aqui é o nosso histórico de commits. Aqui tem um, aqui tem dois, três. Cada commit, ele vai colocando nessa lista. Óbvio que é de baixo para cima, né? Então, esse aqui é o primeiro commit, esse aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e por aí vai. Ele vai colocando um em cima do outro. Imaginem que cada commit são folhas que a gente escreveu no nosso livro, que é o nosso código, e a gente vai jogando uma em cima da outra para armazenar essas mudanças desse livro. E aí, o repositório, tá? Ele pode ter branches. E essas branches, elas podem ser baseadas em qualquer outra branch ou no próprio repositório principal, né? Então, digamos que esse aqui é o meu main, tá? Vou botar um M aqui de main. Não usem máscara, tá? Antigamente eles utilizavam master, hoje a gente utiliza main. Máscara é um termo racista, tá? Não utilizem. Muitas empresas proíbem a utilização desses termos. E tem vários outros termos também que a gente está, que a nossa comunidade está lutando para modificar dentro de empresas e não utilizar mais essas palavras, né? Então, sempre utilizem main. E aí, essa aqui é a nossa main. E digamos que eu criei um novo repositório. E nesse novo repositório, eu quero fazer a versão 2.0. Essa aqui é a versão 1. Essa aqui vai ser a versão 2.0. Eu criei baseado na main. Então, essa aqui é a minha versão 2. Ele vai copiar tudo que está aqui dentro, ó, todos os commits, todos os históricos de commit, todos os códigos, e vai jogar para cá e vai fazer uma cópia. E aí, eu posso ficar navegando dentro desses repositórios, né, desses canais. Então, quando eu alterar alguma coisa nesse aqui, não vai alterar nesse. E qual que é a vantagem que a gente tem nisso? Segurança de código e segurança de falhas. Digamos que nessa minha versão 2 eu vou fazer muitas alterações e essas alterações podem impactar negativamente na nossa produção. Então, se essa aqui, a main, é a nossa branch de produção, tá? Produção, quando a gente fala em produção, é quando está ao vivo, quando está live o código. É o conteúdo final. Deixa eu tentar fazer uma analogia. É bem difícil. Vamos pedir para o GPT? Faça uma analogia explicando o que seria o termo produção na programação. Ele vai fazer aqui uma analogia para a gente. Com a construção de uma casa. Eu ia usar casa, mas eu achei meio estranho. Esperar ele terminar aqui. Não foi muito boa essa analogia. Mas vamos imaginar, então. Vamos usar essa analogia de casas. Mas vamos imaginar que essa aqui é a nossa casa base, né? A gente tem um projeto lá, que é uma casa funcional, com tudo pronto. E a gente quer construir uma nova versão dessa casa. E o engenheiro foi lá e fez um monte de alterações, etc. Mas ele não testou ainda essa casa. Então a gente vai construir tudo, testar, e aí pode ser que uma parede caia, pode ser que uma janela caia. Obviamente não funciona assim com as casas, né? Mas vamos imaginar que seja assim. Então, pode ser que aconteçam vários problemas. Agora, imagina se a gente faz nessa branch aqui, tá? E essa branch é a que está refletindo lá no meu site. Se cair uma janela aqui nessa casa, vai cair para o usuário e ele vai ficar impossibilitado de fazer o serviço dele funcionar. Então, é aí que é o pulo do gato do Git. É a gente garantir essa separação. Aí, agora, digamos que essa aqui foi ok, funcionou, tá? Ótimo.
Eu tenho o histórico já na minha branch aqui e aqui está pronto. Eu posso colocar isso aqui em produção e apontar, ou eu posso fazer um merge para esse cara aqui, que é a nossa main. O que é esse merge? É a mescla dos dois códigos. Ele basicamente vai pegar os dois códigos, vai comparar, encontrar as diferenças e vai juntar todo esse código. Ele faz isso de forma automática na maioria das vezes, porém, em algumas vezes causam conflitos. A gente vai criar esses conflitos e a gente vai entender. Então, depois que está tudo pronto, a gente pode fazer o merge e mandar para a nossa produção. E aquela casa que estava online, né, através da parte de DevOps, CD, CI, por exemplo, né, a gente consegue automatizar para ele já enviar para o servidor, atualizar tudo e sair funcionando. Então, quando a gente jogar isso aqui para cá, né, se tiver uma arquitetura desse tipo, ele já vai enviar lá para o server e já vai estar tudo funcionando. Mas nesse caso aqui, a gente não vai ter nenhum CI ou CD, por exemplo, para automatizar isso. Talvez a gente faça no GitHub Pages, tá? Então, a gente consiga ter uma ideia disso. E agora, digamos que eu quero a versão 3.0, né? Fiz a versão 3 aqui. O que que eu faço? Eu me baseio na versão 1 ou na versão 2? Obviamente na versão 2. Se ela já é instável, eu posso usar ela como base. Então, eu faço uma nova branch baseada nesse aqui. E ele vai trazer tudo que tem na versão 2 para cá, ó. E assim eu vou ter os mesmos históricos que tinha nas outras e eu vou mexer somente nessa aqui. Eu vou mostrar para vocês uma estrutura bem legal de trabalhar para vocês manterem essa segurança. Então, tendo isso aqui como ideia, é basicamente isso que são as nossas branches, né? E a gente pode ter várias outras variações. Eu posso ter uma outra branch aqui, ó, que também estende da main, que vai ser a branch 4, por exemplo, tá? Só que eu não quero que ele herde o 3 e o 2, eu só quero essa versão aqui. Por exemplo, esse projeto é para um cliente diferente, então nada que está na 2 e nem na 3 vai ir para 4. Eu quero a primeira versão aqui. Na verdade, a gente não usa o main, né, para produção, mas depois eu chego nisso. Então, eu não quero que nada que tenha nessas outras duas aqui passe para cá. Eu quero só o que a gente fez lá no início, no nosso primeiro projeto, na nossa primeira versão. E aí eu vou desenvolver as novas funcionalidades aqui. Então, é basicamente uma ramificação que a gente tem do nosso código, né? Então, para ter uma ideia, eu vou desenhar aqui a main, e aí pela main a gente tem outra aqui, que pode ser a develop, né? Que a gente chama development. A gente pode ter a staged, ou staged, né? Ou homologação, como a gente chama. Aí a gente tem também a nossa produção, né? Nesse caso aqui. E aí a minha main é basicamente um template, uma garantia, uma segurança. Aqui é de desenvolvimento, aqui é de homologação. Homologação é basicamente a gente subir para um ambiente que possa ser visualizado, é como se estivesse em produção, mas não é visível ao público, é somente para a equipe interna. Então, normalmente a gente não compartilha esses links, ninguém sabe além dos desenvolvedores e toda a equipe interna da empresa. E a produção é o nosso site, por exemplo, em si. Então, a gente vai construir uma forma dessa maneira. E aí vocês veem que tem várias bifurcações, né? E aí eu posso criar uma nova branch aqui embaixo, que deriva da homologação, né, do staged, que vai ser, sei lá, staged 2, staged do cliente, por exemplo. Posso criar um desenvolvimento versão 2, tá? Sem precisar mexer nessa aqui e herdando dessa daqui. Uma branch a gente pode herdar de qualquer lugar, não tem uma regra, né? A gente que vai definindo padrões que o mercado utiliza. Então, sabendo isso, a gente já tem uma boa noção de como funciona as branches, tá? Então, aqui, ó, eu tenho só uma branch. Eu vou até ir lá no nosso projeto do curso para vocês verem, ó, que eu criei uma branch para cada aula, ó. Vocês podem ver que a minha branch main, ela contém todo o conteúdo. Todas as aulas estão na branch main, ó. Pode ver que eu fiz um merge, né? Uma mescla da 12, ó, da aula 12. Não, perdão, da aula 13 para 12. Então, ele juntou tudo ali, ó.
Ele juntou essa aqui com essa aqui e mandou para mim. Não, perdão. Me confundi aqui. Eu fiz um pull request de número 12. Esse aqui é o número do pull request. Eu fiz 12 pull requests. E aí eu fiz da branch, né? O meu nome de usuário, barra aula 13. Então, quando eu fazia uma aula, o que que eu fazia? Eu jogava numa branch nova, ó. Se eu for nela aqui, ó, pode ver que a gente só tem 2 arquivos, ó. Foi mês passado isso. Então, eu tive os primeiros passos aqui. Se eu clicar nos commits também, ó, eu vejo todo o histórico. Isso aqui é outra função legal do nosso Git, né? A gente tem um histórico do que alterou. A gente vai chegar a isso, mas não agora, para a gente não fugir um pouco do contexto. Na aula 2, se eu clicar aqui, ó, vocês já podem ver que são 3 commits, ó. E já mudou, a gente criou a pasta assets. Então aqui, nessas branches, eu consigo criar um histórico de versões do projeto, onde a gente consegue voltar numa outra branch, verificar o que tem lá. Aula 5, ó. Então a aula 13, ela tem basicamente tudo, só que eu fiz um merge para main. Então, podem ver que tem 14 commits, e na main, provavelmente tem 14 commits. Na verdade, tem mais, né? Porque ele conta os commits que a gente fez só naquela branch. Então, aqui na aula 1, por exemplo, a gente teve 2 commits. Já na aula 5, teve 6 commits. Mas não representa que a gente tem 6 commits em todo o projeto, né? Pode ver, ó, que tá 19 commits atrás da main. Ele fala pra gente aqui quantos a gente está atrasado na main. Atrasado não, né? Atraso. Que não é um atraso. Bom, tendo isso em vista, bora para a linha de comando, tá? No Windows, vocês, quando instalarem o Git, vão ter que escolher uma opção lá. Vai estar explicado, tá? No vídeo que eu vou encontrar aqui, para marcar o Git Bash. Lembrem dessa opção na hora da instalação. É Git Bash, certo? Que é um terminal emulado pro Linux. Pro Windows. Eu prefiro usar o Git Bash porque ele é muito parecido com o Linux. Então, lembrem dessa opção, mas vai estar na instalação, provavelmente, que eu vou encontrar para vocês. Vamos então para o nosso terminal, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um terminal e, para quem não está muito acostumado com o terminal, não se preocupa, tá? Vai ser alguns comandos simples, mas aqui no meu, basicamente, ele pega o nome do meu usuário, né? Que é R3C4, arroba pop-s, que é o nome do computador. Se eu vier aqui em configurações e vier aqui em, cadê? Acho que é sobre. Ó, aqui no sobre, eu consigo ver que o nome do dispositivo é pop-os. Eu posso modificar isso aqui. Eu não vou modificar porque eu vou perder o pareamento com Bluetooth, vai ser uma mão enorme depois. Então aqui a gente tem o nome do computador e o usuário que está acessando. Se eu tivesse com outro usuário, por exemplo, ó, ele ia me mostrar outro nome. Eu estou no usuário root aqui, por exemplo. Então, eu não estou mais com o meu usuário principal. Eu vou dar um kit. Não, não era kit, não. Eu esqueci, acho que é exit. Exit. Voltei para o meu usuário principal. No Linux, a gente tem algumas regras de usuário muito fortes, né? Não é que nem o Windows, que o administrador pode tudo e a gente normalmente não cria usuários com seguranças, né? Então, esse meu usuário aqui é a minha garantia de que eu tenho uma segurança. Para tudo que eu for fazer nele, ele vai me pedir uma senha, ele vai me pedir se eu quero mesmo efetuar aquela ação. Primeiro, vamos digitar aqui, ó, git, para status version, né? Para saber a versão do Git. A minha está no 2.34.1. É sempre interessante a última versão. Sempre mantenha atualizado, porque o Git tem falhas de segurança, tá? E a gente quer garantir que a gente tenha sempre as melhores atualizações. Tá com o meu Git instalado. Primeira coisa, tá? Eu vou ensinar vocês a criar da forma mais simples e que vocês vão conseguir sempre criar. Eu vou lá no meu GitHub e vou clicar aqui em New, tá?
Aqui, para a gente ter uma ideia, ele, ele vai dar algumas opções. Aqui o owner, né? Quem que vai ser o dono desse projeto? Aqui eu só tenho a opção do meu próprio usuário. O nome desse repositório. Então, por exemplo, vamos supor que vocês utilizaram aquela... Vamos utilizar da landing page lá, vamos fazer já isso. Eu vou colocar landing page curso, tá? Ele diz que está disponível, né? Até porque ele combina o usuário com o nome, então não vai dar conflito nenhum. Ele só vai verificar entre os meus repositórios. Se eu colocar aqui -p -bot, ele vai dizer que já existe nessa conta, então não posso repetir o nome, os nomes são únicos. Então eu vou colocar aqui landing, até vamos fazer melhor, lp traço curso, landing page traço curso. Aqui é uma descrição, ela é opcional, tá? Não é obrigatória. Vamos colocar aqui landing page criada com HTML e CSS no curso. Perfeito. Aqui a gente tem a definição se vai ser público ou privado. Público, a gente ganha algumas funcionalidades, tá? Porque o GitHub, ele tem algumas limitações em algumas funções. Então, no público, a gente pode fazer algumas coisas, né? Porque eles querem incentivar projetos open source, né? De código aberto. No privado, ele limita algumas coisas, mas ele priva o nosso código de outras pessoas. Antigamente tinha limitações de repositórios privados. Hoje eu acho que já não existe mais, tá? Podem ter quantos repositórios privados quiserem. Antigamente nem podia ter repositório privado, na verdade. Depois eles botaram um limite de 5 e eu acho que hoje já removeram esse limite, não existe mais. Então a gente pode criar, eu vou criar público mesmo, para vocês poderem visualizar lá quando eu colocar, né? LP curso Git, vamos colocar aqui para identificar, é melhor. Vou colocar como público. Eu posso escolher, tá? Para ele já adicionar um arquivo README. Nesse caso, eu já tenho o projeto pronto, que é esse carinha aqui. Então eu vou exibir os meus arquivos ocultos, tá? No Windows também façam isso para mostrar todos os arquivos ocultos. Aí eu tenho uma pasta aqui chamada .git. Essa pasta é quem controla o Git. Como eu já tenho um repositório apontando para essa pasta, eu vou copiar somente o que não for do Git. Esse .id aqui é do JetBrains, tá? Ele cria essa pastinha. Então eu vou copiar ele porque eu quero e vou jogar ele numa nova pasta. Vou criar uma nova pasta aqui, ó, e vou chamar de lp-curso-git. Vou entrar nela e vou colar aqui dentro. Perfeito, tá aqui o nosso projeto. Então vocês viram que eu criei uma nova pasta aqui e joguei dentro. Eu tenho README lá dentro? Não tenho, mas eu vou criar depois. Deixa eu ver se tem README. Tem um README já lá. Então não precisa do README. Mas, se vocês quiserem, é só marcar que ele já cria. Só que ele vai acabar criando um pouquinho mais de complexidade. Então, aconselho não colocar. Criar manualmente depois, né? Aí a gente tem o ponto gitignore. O que é o gitignore? Durante o desenvolvimento, a gente quer evitar que alguns arquivos sejam enviados para o nosso repositório, porque tem informações sensíveis. Por exemplo, nesse meu projeto aqui, o WPBot, ele tem o ponto .env. E esse ponto .env aqui, ele tem as chaves de APIs, ele pode conter senhas de banco de dados, pode conter usuário de banco de dados. Então a gente mantém tudo nesse arquivo e a gente nunca sobe esse arquivo, tá? Eu tenho um env example aqui, porque é só a estrutura básica com dados falsos, e podem ver que é .env.example, né? Então o Git ele acaba aceitando e nem vai dar um alerta. Hoje o Git, se eu enviar esse env aqui, né? Ele vai avisar, ó, tem um arquivo env, não é seguro, ele não vai te proibir, não é seguro, mas dá uma olhadinha aí porque pode ter coisa errada. Então o git ignore, ele é basicamente para poder definir o que eu não quero enviar para o meu repositório. Então aqui no LP curso eu já tenho um git ignore, vai tendo de vocês também, tá? Mas é basicamente só um arquivo de texto com o nome .gitignore.
quase tudo que é oculto no Linux, ele começa com um ponto. Ó, se eu ocultar os itens ocultos, pode ver que não aparece nenhum. O Linux é Ctrl H, tá? Então, Ctrl H exibe os arquivos ocultos ou não. Eu acho que até no Windows é a mesma coisa, não tenho certeza. Então, aqui, ó, tudo que tem ponto vai ficar oculto. Para mim filtrar, né? Porque eu não preciso ver a pasta ID, eu não preciso ver o git ignore e nem a pasta git. Então, eles ficam ocultos. Eu vou exibir aqui para a gente poder ter um controle maior. Eu posso escolher aqui, ó, um template, tá? Eu sempre utilizo um template quando eu vou fazer um projeto do zero. Porque eu crio o primeiro repositório e só depois que eu começo a construir a aplicação. Eu nunca construo a aplicação e depois subo para o Git. Eu prefiro fazer nessa ordem, mas dá para fazer das duas formas. Até porque às vezes a gente vai subir um projeto que já está pronto, né, para um outro repositório. Mas se é um projeto novo, eu já coloco aqui, já adiciono o README também, né? Então aqui a gente não precisa, porque já tem. Mas no caso ali, eu acho que é Node, tá? Que a gente está usando. Então, o do Node, ele já coloca todas as opções que a gente precisa. A gente vai entender já já esse git ignore mais a fundo. Aqui a gente pode escolher uma licença, tem vários tipos de licença que ele já inclui toda a documentação da licença ali dentro. Então, por exemplo, Apache License é gratuito lá, enfim, eu não me lembro de cor cada licença, mas projeto open source normalmente usa Apache ou Meet, se eu não me engano. Ele está me avisando que eu estou criando um repositório público na minha conta pessoal. É isso aqui que eu preciso. O que é isso aqui? Ah, tá, ele está dando dicas, né? Vou criar então um repositório. Como eu não adicionei o README, ele me dá já um manual de como que eu vou fazer o setup desse meu repositório. Eu já posso invitar colaboradores, tá? Vocês podem chamar a gente para poder mexer no projeto, caso vocês queiram, com alguns direitos, né, de manipulação em algumas coisas. Vocês podem ver que ele já deu, ó, é aquela mesma tela que a gente tinha antes. Eu vou abrir uma nova guia aqui, ó. Vou pegar um outro projeto, vocês vão ver que é exatamente a mesma tela, ó. Tá tudo aqui, ó. Só que, né, ele é público, pode ver que no público eu tenho um wiki, no privado eu não tenho, ó. Então, a gente tem essa função do wiki ali, por exemplo, no nosso público. No privado, só se eu pagar para mim ter acesso a isso. E ele vai dar duas opções. Ele vai dar a opção de fazer o setup por HTTPS ou SSH. Eu vou ensinar vocês com SSH, porque eu prefiro, porque é mais seguro, é como as empresas utilizam. E o HTTPS é basicamente a mesma coisa, só que vocês vão precisar fazer login e senha toda vez que vocês forem fazer alguma coisa no repositório. Isso é bem chato. No SSH, eu vou explicar para vocês o que é o SSH e a gente vai criar uma chave. Antes da gente seguir esse manual aqui de como eu crio lá o meu repositório, como que eu clono, etc., eu preciso entender o seguinte: quando eu clono um projeto, eu estou puxando ele para minha máquina com todas as informações dele. Mas nem sempre eu vou ter direito a mexer nesse repositório se eu não tiver autenticado. Eu posso clonar, mas na hora que eu for subir um commit, por exemplo, eu não vou conseguir porque eu não tenho poderes, eu não tenho permissões. Então, nesse caso aqui, ó, ele até dá uma opção de importar um código de outro repositório, ó. Isso que é bem bacana. Digamos, para mim não ter que... Ah, verdade, eu não tinha percebido, tá? Eu tinha falado que às vezes a gente precisa importar um outro projeto, então é um pouco diferente. Aqui tá a solução para isso, ó. É só clicar aqui, vai dar um passo a passo e eu consigo importar, ó. Ele aceita também, ó, consigo subir um código Subversion, né, que é aquele que eu falei, o SVN, Mercurial também, que é outro sistema de versionamento, TFS. Então aqui, vou deixar salva essa página aqui, para mim não mexer. E agora a gente vai fazer a nossa chave SSH. Ninguém, quer dizer, ninguém não, né? Tem gente que sabe de cor. Eu não sei de cor como fazer o setup da chave SSH. Então eu sempre sigo o manual pronto. Tá? Como muita coisa na vida da programação, vocês vão seguir o manual e é isso. Nesse caso, eu vou no Google e vou procurar por GitHub SSH e, tá? Aí aqui, ó, gerando uma nova chave SSH e adicionando ao agente SSH.
Ele está em português esse aqui, vou pegar em português para facilitar para a gente, tem inglês aqui também, mas vou pegar em português. Aqui ele está avisando, né, que eles atualizam a documentação frequente, a tradução da página pode ter andamento, então pode ter coisas aqui que não estão traduzidas, normal, né, um projeto open source, etc. Aqui ele está dizendo as versões, ó, a documentação e tal, não precisa mexer. E vamos seguir o tutorial. Aqui ele está ensinando tanto no Mac, quanto no Windows, quanto no Linux. No meu caso aqui é o Linux, mas são bem parecidos, tá? Vocês podem seguir ali, eu vou explicar passo a passo. Aí, ele vai dizer aqui, vocês podem ler, tá? Por conta de vocês, bem tranquilo. Ele usa o OpenSSH, né? Que é o que faz esse gerenciamento. O que que é esse SSH, né? É Security Shell, não me lembro. SSH, Security Shell, tá? Ele é um protocolo, é como se fosse o TCP ou como se fosse o HTTP, é um protocolo Shell para a gente comunicar, perdão, é para a gente comunicar via terminal com algumas coisas. Então aqui tem ó, um funcionamento, ó, SSH Client, ele envia, aí tem uma criptografia aqui, ó, e a gente não consegue captar nenhuma informação no meio porque ela é criptografada e lá no servidor ele descriptografa e compreende as coisas. E aqui está a nossa chave, ó. Então a chave, ele vai pegar essa chave, vai mandar para o servidor e vai dizer, ó, tá aqui a chave. Ele vai dizer se é válida ou se não é válida. Então é essa a nossa arquitetura do SSH. É bem simples, não se preocupem muito a fundo, a menos que vocês necessitem, né? Eu sei utilizar a chave, para que que ela serve, um pouquinho da arquitetura e é isso. E aí ele vai explicar aqui, ó. Você pode gerar uma nova chave no seu computador local, pode gerar a chave, você pode adicionar a sua chave na conta do GitHub. Essa chave, ela não serve só para o GitHub, ela serve para o GitLab, ela serve para outras empresas que disponibilizam Git, né? E não só a serviço do Git, para várias outras coisas. Por exemplo, tem empresas que a gente pode linkar a nossa chave para conectar num servidor específico. E aí a gente garante uma segurança. Ou seja, esse servidor só responde a quem fizer essa validação da chave. Então ele meio que blinda o servidor. E para a gente entender melhor essa chave, imaginem que é uma carteira de identidade de vocês, digital. Então, quando eu crio minha chave, eu cadastro a minha carteira de identificação lá, né, o meu RG, para essa, não o meu RG propriamente, né, uma analogia. Eu cadastro o meu posto RG de chave naquele servidor e ele sabe que eu sou eu, né? Então sempre tomem cuidado com a chave de vocês, nunca compartilhem e nunca publiquem em nenhum lugar, porque pode fazer um estrago bem grande. Então ele está me dizendo aqui, ó, abre o terminal, colhe o texto abaixo, substituindo o endereço de e-mail pelo seu GitHub. Nesse caso aqui, ó, ele está falando uma observação. Se você tiver um sistema herdado que não dá suporte ao algoritmo ED25519, que é o algoritmo que ele usa para criar essa chave, não se preocupem, tá? Porque isso aqui é da versão antiga. Então podem ignorar aqui, vocês vão estar utilizando essa nova aqui. Então vou copiar aqui, vou jogar aqui em cima para mim poder editar e vou colocar um e-mail aqui. Tá? Ele vai desconfigurar todo o meu GitHub, mas tudo bem. Opa, hotmail.com. Deixa eu ver aqui antes uma coisa. Quais que são os meus e-mails? Tome cuidado, tá? Com essa seção também, ó. Ela tem algumas informações privadas em alguns lugares aqui. Aqui eu só quero ver meus e-mails mesmo. Tá, esses aqui são os meus e-mails. Perfeito. Então eu vou usar um deles. Eu vou usar esse aqui, ó. Tá? Vou setar com esse aqui. E vou colocar ele aqui, ó. Tem que ser o e-mail do GitHub, tá? Pra ele saber que é qual conta que é. Então vou jogar aqui para mim salvar e vou abrir no meu terminal. Pode ser em qualquer lugar, tá? O terminal não precisa ter nenhuma pasta específica.
E aí eu vou colocar esse meu código ali, SSH, vou digitar, login, traço T, que é o parâmetro, ED 25519, traço C, e aí eu coloco o meu e-mail aqui dentro. Perfeito. Vou conferir aqui, ó, ssh-queijinho-t, ED 25519, C, e o e-mail. É isso aí. Coloquem exatamente como está aqui, maiúscula, minúscula. Eu vou dar um Enter, tá? Aí ele vai dizer, gerando uma chave pública privada com ED 25519. Em qual arquivo você quer salvar essa chave? Esse aqui é o arquivo padrão, tá? Como eu já tenho uma chave, ele vai sobrescrever esse arquivo padrão. No Linux, ele coloca esse arquivo na pasta pessoal e no .ssh. No Windows, se eu não me engano, também é na pasta pessoal, tá? Então aqui dentro, ó, eu já tenho a minha chave aqui. Ele já criou e ele cria uma chave e uma .pub. Esses dois arquivos não se preocupem, tá? Não faz nem questão de explicar isso aqui. Então esses dois são os importantes. O que tem a chave é esse cara aqui. Então aqui eu vou dizer que eu quero, então eu só preciso dar Enter, tá? Eu poderia passar um caminho para salvar minha chave. Não vou alterar, vou manter no mesmo lugar por organização, por padrão mesmo. Então vou dar um Enter. Aí ele está dizendo, ó, essa chave já existe, você quer sobrescrevê-la? Sim ou não? Então eu vou dizer que sim, vou colocar um Y. E aí ele vai pedir uma passphrase, tá? O que é essa passphrase? É uma senha que vocês vão utilizar somente na comunicação com o Git, com o GitHub, né? Por exemplo, eu vou fazer um commit, eu posso, se eu colocar uma passphrase, ele vai me solicitar essa senha. Só a senha, tá? Sem o usuário. Eu gosto de colocar, porque às vezes ele impede de a gente cometer erros. Por exemplo, eu vou enviar para o servidor e não era para enviar e já dei um enter. Não tem como salvar. Então é uma etapa a mais de segurança que eu gosto de colocar. Se não quiserem, não precisa, tá? Ele não vai solicitar, mas eu prefiro, então eu vou colocar aqui uma chave. Coloquei, ele não vai aparecer no terminal, tá? E vou repetir embaixo, ó. Ele vai dar essa coisa bonitinha aqui, ó, tá? Fiquem tranquilo, tá? Depois eu vou ensinar como a gente vai copiar. Não precisa mexer em nada aqui. Agora, a gente fez toda essa parte aqui, ó. Ele está explicando exatamente o que eu expliquei, ó. Caminho, passphrase. Agora a gente vai adicionar no SSH Agent. A gente tem um agente, né, que trabalha no nosso computador e ele que gerencia essas chaves. Então a gente vai fazer o eval, que é esse comando aqui, ó. Então aqui é o comando, ó. Sempre que tiver um cifrão, ele está dizendo que é terminal, ó. Que é a gente está executando terminal. Então daqui para frente só é o comando, ó. Ctrl C aqui. E esse aqui é a saída, ó. Como tem um símbolo de maior que, é a saída que vai dar. Não vai ser esse número, tá? Vai ser um número diferente. Então, eu já copiei aqui, ó. Vou dar um Enter aqui, vou colar ali, só para manter um histórico dos comandos que a gente está usando. E vou lá no terminal. Vou colocar aqui, vou dar um Ctrl Shift V no meu caso. E vou dar um Enter. Ó, a gente pede 10861, certo? Diferente o número, era esperado. E ele vai dizer, dependendo do seu ambiente, talvez seja necessário usar o comando diferente. Por exemplo, talvez seja necessário executar o acesso à raiz usando sudo. Nunca precisei, tá? Sempre funcionou assim. Mas depende da máquina, né? Enfim. Normalmente, algumas empresas só aceitam que essas configurações executem com o administrador. Então, por isso que precisa do sudo, para o próprio usuário não conseguir mexer nessas chaves. Então, aí, ele agora avaliou a chave e eu vou copiar a adição, ó. Então, SSH-ADD. Vou colar aqui também, ó. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó, e-mail cadastrado, e-mailcadastrado.com, que é o do GitHub, tá? Cadastrado no GitHub. Esse aqui é só executar e esse aqui é adiciona a chave ao agente. Então, daqui para trás é o nosso comando. Aqui ele está dizendo que eu quero adicionar uma chave e está passando o caminho. Então, no Linux, né, a gente
O, o till, ele indica que é a home. Então, till barra, eu estou dizendo que eu quero pegar a home e eu quero que dentro da home, na pasta .ssh, e dentro da .ssh tem aquele arquivo ed2519. Você lembra que eu mostrei dois arquivos, né? Esse aqui e o .pub. Esse .pub ainda não foi gerado. Então, quando ele adicionar, ele vai criar esse .pub. Então, eu vou lá no terminal e vou colar o nosso add. Vou dar um Enter. E ele vai pedir a nossa passphrase que a gente criou lá atrás. Então, vou colocar ela aqui. E ele adicionou, ó, identidade adicionada no arquivo dentro da home, ó. Pode ver que não tem o tio aqui, ele escreveu home. Dentro do usuário R3C4, na pasta .ssh e no arquivo ID, parará, parará, né? Então, aqui tem um e-mail que ele adicionou e basicamente está aqui. Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui no .pub e abrir ele e a chave, tá? Eu estou exibindo aqui, mas é porque eu vou deletar essas chaves depois da aula e vou fazer tudo de novo, então não vai ser mais válido essas chaves. Então, cuidem bastante com esse arquivo aqui, tá? Esse arquivo contém a chave de vocês. Vocês podem vir aqui na pasta, né, .ssh, copiar tudo isso aqui. Ou também podem utilizar o comandinho, deve ter em algum lugar aqui, é o clip. Eu vou clicar aqui no próximo passo, adicionando uma chave SSH à sua conta do GitHub. Ele vai me dar um comandinho bem bacana, ó. Ele dava, né? Não dá mais. Enfim, vamos pela manual mesmo. Vamos pegar aqui o arquivo, ó, que eu abri lá, né? O .pub. Vou copiar esse cara aqui. E agora eu vou lá nas minhas configurações. Eu vou fechar já essas instruções. Vou clicar com o direito aqui, ó, para abrir uma nova guia. Vou clicar aqui e vou lá em configurações, settings, né? E aí a gente tem SSH e GPG keys. Aqui, ó, tem o Linux casa, né? Eu vou deletar essa chave, porque como eu já substituí, ela não é mais válida. Deletei. E aqui a gente tem as nossas chaves e algumas coisas, algumas configurações, né? Eu posso ter o Vigilante Mode. Esqueçam isso aqui por enquanto, tá? A gente quer uma SSH aqui, vou clicar em New. Coloco um título, pode ser qualquer coisa, vou colocar Linux casa. Não precisa mexer aqui, tá? Ele é uma chave de autenticação, já está por padrão. E aqui eu vou colar. Pode ver que tem um exemplo lá embaixo, ó. Vou colar e eu vou adicionar essa chave. Agora eu vou precisar, no meu módulo, como eu tenho autenticação de duas etapas, o meu GitHub vai me solicitar, né, aqui, ó, uma verificação. Então, vou colocar aqui meu código. Vocês vão ver alguns barulhinhos, porque eu estou mexendo no celular, né? Então, aprovei lá a adição da minha chave, é bem importante, tá? Façam a verificação de duas etapas. Adiciona uma camada de segurança muito boa. E tá feito o nosso SSH. Acho que vai dar tempo ainda, a gente vai começar agora a puxar as coisas para o nosso repositório. Então, feito isso, a gente garantiu que a gente tem a nossa identidade adicionada na nossa conta e que ele sabe que é a gente, sem a gente precisar toda vez colocar e-mail e senha para cada commit que a gente for dar. Gasta muito tempo. Então, eu vou voltar aqui, ó, vou fechar isso aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, ó, a gente tem o, o nosso repositório que a gente tinha criado anteriormente. Eu vou fechar isso aqui e vou lá na minha pasta de projetos, na pasta LP Curso Git. Vou colocar aqui, ó, do ladinho. Vou clicar com o botão direito. No Windows vai ter abrir com Git Bash, ou Git Bash Here, né? Tá alguma coisa assim, ó. Opa, vai estar Git Bash Here, com o botão direito de vocês. Se não tiver, revise a instalação, porque vocês talvez não instalaram corretamente. E aí, botão direito, abrir no terminal, vocês podem navegar até a pasta também, né? Então aqui, ó, meu usuário, o sistema, a pasta Home, Projects e a pasta LP Curso Git. Aí se eu der aqui um git status, por exemplo, que é o nosso primeiro comando que a gente vai aprender, ele vai dizer, ó, fatal, não existe um repositório git aqui, né? Em nenhum dos seus parents. Ele procurou nos pais, na pasta pai, e não encontrou. Não tem uma pasta .git, né?
Podem ver que só tem a ponto .idea. Quem vai criar agora é o GitHub. Então, vou minimizar aqui a pasta. Vou jogar para o lado aqui, ó. E ele está dizendo, ó, ou crie um novo repositório pela linha de comando. Lembre de marcar o SSH, ó, porque mudam as coisas. Então, marca o SSH. E aí, ele está dizendo, faz um echo e cria um readme, tá? Não precisa disso aqui. Ele vai construir esse arquivo dentro da pasta. A gente não quer, porque a gente já tem tudo que precisa lá dentro. Ó. Se eu der um ls aqui, ó, ele vai mostrar as pastas que tem lá dentro. Tem a pasta assets, tem a gitignore, idea, index.html e já tem o readme. A gente vai fazer, então, um git init, ou seja, eu vou inicializar esse código, tá? Então, vou voltar aqui nos comandos, ó. Aqui já vai ser os nossos comandos de git. Então, a gente tem o git status, que a gente pode ter informações, a gente vai usar bastante. Para iniciar um projeto, iniciar umas configurações do git, né? Git init, inicializa o git na pasta, e o comando for executado. Então, vou dar aqui bem simples no git init. Ele já vai fazer tudo, ó. Ele falou using master as the name, né, do initial branch. Nesse caso, a gente não vai usar esse nome, como eu tinha falado. E ele também dá uma dica aqui, tá? Sempre leiam, tá, pessoal, essa questão aqui. Quando ele dá uma mensagem, sempre leiam. Tá dando uma dica de fazer o git config para definir qual vai ser a nossa branch default. A gente não vai fazer isso agora. E aqui ele está indicando como a gente pode criar uma branch. Então, a gente rodou o git init, ó, o primeiro comando ali, git add readme.md. E aí, como é que funciona? Eu vou dar um git status, tá? Que é o comando que a gente utilizou por primeiro, que o Git recusou. Agora, como está inicializado o nosso repositório, quando eu dou um Git status, ele vai me dar informações. Então, ele vai dizer arquivos não monitorados. Pode estar em inglês o de vocês, tá? Utilize git add arquivo e o nome do arquivo, né? Para incluir o que será submetido. Quando está em vermelho, essas a gente chama de stage, né? Ele está em stage, ele não foi nem adicionado para o envio, ele só está existindo ali, ele só está dizendo que foram modificados esses arquivos. Então, por exemplo, eu quero adicionar o readme.md. Vou dar um git add, espaço, vou dar um read, vou dar um tab para ele completar para mim, readme.md. Então, quando eu faço isso aqui, ó, e eu dou um git status novamente, já mudou. Ele falou mudanças a serem submetidas, né, a serem comitadas. Utilize git rm-cache de arquivos para não apresentar. Eu posso também, tá, remover esses arquivos. Para remover, git rm mesmo, git rm-cache de readme.md. Então, vou dar um git status de novo e o readme voltou para o nosso staged. Ah, eu errei, eu não quero enviar esse arquivo, vou lá e tiro. Então, ele já deu aqui a dica para a gente. Então, vamos adicionar aqui mais um comando para nossa listinha. Git add nome do arquivo. Pode ter vários, tá? Nome do outro arquivo. A gente pode dar só um espacinho para funcionar. Então, posso fazer git add readme. Posso adicionar também o index. Ó, executei. Vou dar um git status. Ele adicionou os dois lá. Então, eu vou remover os dois aqui, ó. Git rm. Cadê? Era traço cached, se eu não me engano. Traço cached. Git rm espaço traço cached, né? Os estão cacheados. E ele vai remover, ó. Removi os dois. Ele não está deletando, tá? Ele só está removendo do nosso envio. Vou dar um git status e tudo voltou ao normal. Agora, uma dica que eu dou. Eu sei que eu quero enviar tudo. Não quero ficar adicionando nome por nome. Eu faço aqui, ó, git add espaço ponto. Ele vai enviar tudo que tiver nesse diretório, né, nessa pasta. Então, a gente está em lp curso git, ele vai enviar tudo que está aqui dentro. Então, quando eu der esse git add ponto, eu vou dar um git status agora, e ele adicionou tudo, ó. Eu consigo ver até os subarquivos que ele adiciona. Ele adiciona tanto os arquivos principais que estão em cima e os que estão lá dentro. Então, a gente já adicionou todo o nosso projeto
para envio. Agora, vou adicionar aqui, ó, git add espaço ponto. Eu vou colocar uma setinha, tá? Para indicar a explicação. Adiciona todos os arquivos na pasta atual. Lembrando, somente arquivos alterados, né? Setinha, adiciona os arquivos selecionados. Não precisa ser na pasta, né? Eu posso passar o caminho do arquivo também, enfim. Os arquivos selecionados. Show, já tenho adicionado. O que eu faço agora? Agora eu vou criar o meu commit, tá? Que é o nosso rei do Git. Então, eu vou dar um git commit, tá? E aí eu preciso, nesse commit, descrever uma mensagem. Existem padrões, tá? Cada empresa tem seu padrão. Eu gosto de utilizar esse aqui, ó. Eu até coloquei na documentação aqui, ó, a convenção de commits. Aí eu sempre coloco em ponto no final do commit, né? Tipo, escrevi a minha explicação, eu boto um ponto final para saber que ali acabou a explicação. Mudanças, ó, fix, que é para novas features, fix, são commits que fazem fixes de bugs, refactor, quando eu refatorei, perf, quando é um refactor especial que vai aumentar a performance, style, quando ele não afeta código, né, por exemplo, ele só afeta a formatação, teste, se eu estou fazendo um teste, ou corrigindo alguns, né, docs, quando eu altero a documentação, build, se eu construí alguma coisa, mudei alguma coisa na build do projeto, ops, se é de infraestrutura, deploy, backup, e o shore, que é commits diversos, por exemplo, alterei o git ignore, então é um shore, o famoso shore. Então, eu vou usar essa convenção aqui, tá? Se vocês quiserem, depois podem utilizar ela. Então, eu vou colocar aqui. Eu estou dizendo que isso aqui é uma feat, tá? E aí é o meu initial commit. E tá ótimo, tá? O commit, ele é curto, não pode ser muito longo. Qual o tamanho máximo de caracteres no commit? Não tem um tamanho máximo, mas geralmente com menos de 72, tá? Ele está indicando aqui. Para facilitar a leitura e tal. Como, por exemplo, initial commit, ou uma nova feature, implements login page front-end, tá? Ponto. Ponto é coisa minha, tá? Não é obrigatório esse ponto no final. Então, aqui é uma feature e eu quero que chame-se initial commit. Então, git commit -m, tá? Git, comando git, qual que é o subcomando? Commit. O traço M representa a mensagem que está aqui, ó. Então, entre aspas duplas, tá? Eu coloco a mensagem. Esse aqui é o texto que vai aparecer aqui, ó. Quando vocês vierem aqui, ó, vocês vão ver que o texto que está aqui, ó, tem algumas coisas parecidas, ó. Short, removed e S-modules. Aqui eu tinha trocado e eu expliquei, ó, eu bato o olho que eu já sei o que eu fiz. Aqui eu removi o S-módulos, estava dando um probleminha. Aí mais para frente eu fiz um fix aqui, ó, eu removi a desconstrução do data em uma resposta, estava dando um problema também. Aí mais para frente, aqui na verdade eu não apliquei, eu fiz outras coisas. E esse merge aqui, ó, pull request, não sei o que, ele coloca automático, tá? Eu gosto de deixar as mensagens padrões de merge, para saber que ele foi um merge. Então, clica o nosso commit inicial aqui, a gente vai dar um enter, e aí vai aparecer essa mensagem enorme, não se assustem, tá? Aí ele está explicando, ó, na master, né, até eu esqueci de fazer isso, mas tudo bem, depois a gente deleta. Na master, foi feito um commit com esse nome. Deixa eu ver uma coisa aqui antes. Deixa eu atualizar essa página, ver se não deu problema.
não deu problema. Ele tá mandando para master, tá? A gente já vai corrigir isso. A gente fez um commit, ele já deu um código, esse aqui é o código único, tá? Aqui vocês podem ver que ele cria um código, para nunca repetir. Então a gente consegue usar esse código para várias coisas. Pode ser para colocar num sistema de gerenciamento de tarefas, enfim. E ele falou que ó, 23 arquivos mudaram e 1085 inserções, né? E todos os arquivos que estão sendo enviados. Então, se eu dar um git status agora, no ramo master, ele está falando nothing to commit. Isso aqui é bug, tá? Ele deveria mostrar que tem um commit. Então, aqui, a gente quer nomear a nossa branch como main. Ainda não existe nenhuma branch aqui, ó. Não tem branch criado. Ele está dizendo que ele vai criar no master, tá? Porque é por padrão do Git, do GitHub. No futuro isso vai mudar. Então, para mim criar uma branch, eu uso o Git. Deixa eu até antes disso, tá? Deixa eu copiar isso aqui e jogar aqui o nosso Git commit. Mensagem, commit, tá? Cria um commit. E vocês viram que não ficou nada, ó. Sumiu todos aqueles arquivos, é porque está no meu commit. Então, eu vou dar um git checkout, traço B de branch, e eu vou dar um nome para nossa branch que a gente vai criar, main, tá? Ele já mudou para a nova branch main, então eu vou adicionar aqui, ó, git checkout, traço B, main. Cria uma nova branch, nome da branch. Sempre usem, tá? Não coloquem espaços, usem traços de preferência. Não gosto de underline, por exemplo, não sei nem se aceita. É uma questão minha, né? Mas eu prefiro com traços e a maioria utiliza traços. Crio uma nova branch e já... Deixa eu ver uma palavra. E efetua a troca para essa branch. O que eu digo quando efetua essa troca, tá? Eu vou dar um outro git status aqui, ó. E agora ele está dizendo que no ramo, né, na branch main, não tem nada para commitar. Como eu disse, é bug, não se estresse, mas tem um commit. E agora, eu fiz isso aqui, ó. Git branch traçando é a mesma coisa, tá? Do que o checkout, só que o checkout é para trocar de branch. O B, né, esse B aqui é só um parâmetro que eu quero que ele já crie uma branch, porque essa branch não existe. Mas o checkout a gente usa para trocar as branches. Agora eu preciso apontar, porque ele ainda não sabe aonde que está esse meu repositório. Ele não sabe que existe. A gente vai usar esse git remote aqui, ó. Eu vou até adicionar aqui, ó, git remote, add origin, né? Esse arroba aqui, ó, ele tá aqui, ó. Aqui em cima. Lá naquele code aqui, ó, quando a gente clica em code, ele dá exatamente o que a gente precisa, ó. O nosso repositório, o GitHub, parará. Então pode ver que é exatamente igual, ó. Só muda o final, né, porque é outra branch. Então aqui eu vou pegar esse comando e vou adicionar a minha origem. Da onde que está vindo esse repositório? Onde que fica esse repositório? O Git ainda não sabe. Se eu tentar enviar, ele não vai saber. Então eu vou colar esse comando aqui. Podem fazer o de vocês ali também, copiando e colando, não tem problema. E vou adicionar. Agora eu vou dar um git status de novo. Ainda está tudo normal, tá? Só que agora eu consigo fazer o push, o envio das informações. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu quero dar um git push e eu quero que seja da origem, né, do origin, para a branch main. Então eu vou dar um enter. Ele vai me pedir a minha passphrase que a gente tinha criado antes. Talvez no Windows ele peça no terminal. Aqui no Linux ele intervém e coloca essa interface legal. Se quiser, eu posso desbloquear automaticamente essa chave sempre que eu estiver autenticado. Pois que eu autentico, ele não precisa mais. Eu não prefiro, tá? Eu desbloqueio, toda vez que eu envio, ele vai. Ó, ele está enviando agora o projeto inteiro, ó, vocês podem ver que é bem rápido. E ele dá algumas informações, ó, enumerando os objetos, encontrou 31, fez done, né? Concluiu, contou os objetos, 31 objetos.
comprimiu usando 4 threads, o meu processador tem 4 núcleos, então ele usou os 4 núcleos comprimindo. Aí ele comprimiu 27 de 27, escreveu esses objetos, que deu 9,45 MB e transferiu numa taxa de 2,97 MB. Aqui ele concluiu. Total 31, delta 0, reusado 0, isso aqui não faço nem ideia do que seja também. Tem coisa que vocês nunca nem vão entender e vão estar utilizando. Super normal na programação, tá? E ele falou que para o github.com, né, no usuário X, na branch X, foi criada uma nova branch chamada main e foi enviado a main. Então, se eu der um git status aqui, não tem mais nada aqui. Agora, realmente não tem mais nada. Então, se eu atualizar esse cara aqui, o nosso projeto está lá, ó. Então, já tem o primeiro commit, ó. Eu posso clicar aqui, por exemplo, e ver tudo histórico, ó. Aqui o verdinho é o que foi alterado. Então, tudo foi novo, então, obviamente, tudo foi alterado, né? Então, aqui ele está mostrando todo o código que foi enviado, ó, aonde que está esse código, posso navegar por aqui também, filtrar por arquivos, bem bacana. Então, pessoal, o Git é basicamente isso. E agora, nesses últimos minutinhos, talvez eu passe um pouquinho, eu vou refazer o fluxo, só que sem a criação da branch. Como que a gente trabalha com ele, tá? Vou simular, então, aqui, ó, vou abrir meu projeto com o code mesmo. Não vou abrir com o JetBrains, não precisa dessa complexidade toda, não. A gente já setou o nosso projeto, tá? Podem ver também que ele foi o README, ó. A gente vai editar esse README numa próxima aula, tá? Então, aqui dentro a gente tem várias funções que a gente pode mexer, né? Posso colocar aqui, por exemplo, esses 3 aqui, ó. Ele não tem preview, eu acho. Ele não tem preview. Aqui, ó. E aí eu consigo colocar algumas funções. Se eu colocar isso aqui, por exemplo, ele cria uma lista, né? Ele funciona como tags. Na internet vocês vão encontrar vários, mas eu vou mostrar alguns exemplos, né? Por exemplo, curso HTML e CSS. Na verdade, esse aqui é curso de Git. Criamos um repositório. Opa! Um repositório e enviamos nosso projeto desenvolvido em outro curso HTML e CSS. Então, ó, consegui fazer. Eu posso adicionar mais aqui, ó. Posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer um code, por exemplo, acho que é assim, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí, ó. Com três classes, eu posso colocar códigos. Então, eu vou pegar todo o nosso código, ó, e já vou jogar aqui pra gente. Vou dar uma ajustadinha aqui. Depois a gente vai mexer nisso aqui, tá? E vai deixar melhor. Então, ó, ele já mostrou um code viewer, né? A gente pode selecionar aqui, fica mais fácil do que aqui, né? Eu poderia também fazer o seguinte, ó. Vamos até fazer isso rapidinho, tem uns minutinhos. Vou fazer para cada comando, ó. Então, aqui, eu vou pegar esse aqui, ó. Que é o gera a chave com o e-mail cadastrado no GitHub. Tá? Ó, e eu vou tendo um preview ali. Aí aqui eu vou colocar 3, 1, 2, 3. Não sei se é 3, tá? Deve ser sim. É 3, abre e fecha. E aí ele vai mostrar um bloco de código ali. Aqui também, ó, pra gente separar os comandos bonitinho, eu vou até fazer o seguinte, vou jogar esse aqui para baixo e esse aqui também. Daí fica mais organizado. Vou fazer aqui também. Vou tirar esse cara aqui daqui, ó. Adiciona a chave ao agente. Vou tirar a setinha e vou colocar aqui. Aqui vou criar comandos git. Vou colocar 3 aqui para dizer que é um título. Deixa eu ver se 2 muda. 2 é um título e 3 é uma seçãozinha. Ó. Não, é a mesma coisa, tá certo.
é um pouco maior. 3 é menor. É o H1, H2 e H3, ó, pessoal. A base do HTML, ó. Esse aqui é o H1, H2, H3. Então, esse aqui é o título, esse aqui é o subtítulo, e obviamente é o H2. Perfeito, ó. Vocês veem que com a programação a gente consegue pegar a lógica de quase tudo, ó. Então, aqui a gente tem um outro comando, basicamente envolver em 3 classes e fechar em 3 classes como tags HTML. Inicializa, ó. Inicializa o Git na pasta. Vou editando aqui, ó. Adiciona os arquivos. Eu vou até fazer uns subtítulos disso aqui. 1, 2, 3. Perfeito. Adiciona todos os arquivos na pasta. Opa. Perfeito. Cria um commit. Tá? O traço M é, é o parâmetro que indica a mensagem. Agora aqui, ó, cria uma nova branch e troca para essa branch. Então aqui eu boto 3 crases de novo. Removo a minha setinha aqui, ó. Aqui também, 3. Adiciona. Não. Aponta para o repositório no GitHub. Então a gente está apontando, né? O origin, né? A gente está dizendo qual que é o remote. Onde que está esse remote? Onde que é esse remote? Então ele está dando git remote add origin. E olha como já ficou bacana, ó. Então aqui eu posso até fazer, ó, 1, 2, 3, para ficar um pouco maior. 1, 2, 3 também. Tem o espaço, tá? Ó, ele fica um pouquinho maior. Não, vamos deixar 100, senão vai ficar muito poluído. Só botar as iniciais maiúsculas aqui, para ficar um padrão legal. Ó, aqui tem uma linha vazia, a gente não quer. A gente quer um espaço aqui também, ó. Fica um pouco separado. Uma linha de cada um, ó. Espaço aqui. Quero um espaço aqui também. Deixa eu ver. Aqui uma linha também. Aqui eu não quero. Não, aqui eu quero, né? Espaço. Aqui já tem também. Vamos deixar maiúsculo. Tem um espaço. Aqui faltou, né? Ele. Cara, o Eval, eu não me lembro o que que o Eval faz exatamente, mas eu acho que ele faz uma avaliação do agent, né? Vamos pedir para o GPT aqui. Explique. Ah, ele inicia o SSH Agent, né? Para gerenciar as chaves. Inicia o SSH Agent. Tem um espaço, gera a chave, vamos dar um Enter. Vamos tirar isso aqui, vamos colocar 2, ó. Dá um espacinho. E eu acho que é isso, galera. Vou até botar 3 aqui para ficar um pouco menor. Agora, vamos dar quebra de linha no region, que eu não me lembro. 2 espaços no final. Ah, então, 1, 2, é isso? Não. É BR mesmo? É BR. Ah, show de bola. Deixa eu só parar isso aqui. Então, eu vou botar um BR, ó, HTML funcionando aqui em algumas coisas, né? Para separar também aqui, ó, BR, para a gente dar alguns espaços, ó. Ah, não, perdão, não é aqui não. Eu acabei me passando, deixa eu arrumar esses BRs aqui. Tá, eu vou deixar só aqui em cima, porque aqui são passo a passos, né? Então,
somente depois desse cara aqui, ó, eu vou dar um BR. Será que vai fechar? Não. Pois é, tem um problema aqui, ó. O BR, ele tá quebrando a linha, mas ele desconsidera o próximo comando. Ah, porque precisa dar um Enter, tá? Então tem que ter um Enter em cada um. Bacana. Bom, pessoal, agora eu vou só mostrar o fluxo rapidinho, que a gente já alterou aqui, e agora vocês vão entender o porquê que eu alterei, tá? Eu vou abrir aqui o meu próprio terminal, tá? Vocês podem usar o View aqui, acho que é, não, Terminal, New Terminal. No meu caso é Ctrl J, de vocês eu não sei como é que vai ser, depende do VS Code de vocês, né? Então eu vou dar um git status aqui, e ele já mostrou que o README foi modificado. Então, ó, ele está dizendo utilize git add, exatamente os comandos que a gente tinha antes. E a gente quer adicionar todos os arquivos, só tem esse, na verdade, mas a gente quer adicionar todos. Então, vou dar um git add espaço ponto. Vou dar um git status para ver se ocorreu tudo certo, ó. Arquivo modificado, está em verdinho, então está pronto o nosso staged, né? Agora eu vou dar um git commit-m. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o for, né? E vou dizer readme readme improvements, isso aí. And git code added. Pronto. Ele deu uma explicação do que eu fiz aqui, tá? Na verdade, isso aqui não é Shore, não. Isso aqui é docs. É docs? Vamos ver lá no meu padrão. Docs. Tá? Então, fluxo. Dei um status para mim usar, para mim verificar. Usei bastante esse status, tá? É bom para a gente saber o que está acontecendo. Aí ele viu que tem os arquivos modificados. Eu adicionei, né, com o comando git add ponto, que eu queria adicionar tudo. Se tivesse mais, ele adicionaria também. Botou lá para as mudanças que vão ser comitadas. E aí eu estou criando o meu commit. Eu vou dar um enter aqui. E ele falou, ó, um novo arquivo mudou e 50 novas inserções foram adicionadas, que é aquele texto que a gente adicionou. Ele conta as inserções, tá? E uma deleção. A gente deletou uma coisa desse arquivo. Aí ele reescreveu readme.md 100%. Então, se eu der um git status agora, ele não está mostrando nada também. Ele deveria estar mostrando um commit. Porque a gente pode acumular commits, tá? A gente não precisa enviar agora. Eu não preciso fazer isso de enviar. Eu já fechei meu commit. Agora, digamos que eu quero mexer em mais alguma coisa, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos mexer em alguma coisa aqui, ó. Esta linha é apenas para criarmos mais um commit. Podem ver que está ficando amarelinho, né? Essa ferramenta que é do Git mesmo, ó, do VS Code, que ele faz as comparações, ó. Ele está dizendo que lá não existe essas linhas, ó. Então ele já mostra o que foi alterado. Uma outra coisa que vocês vão notar também, que agora ele mostra aqui, ó, a branch que a gente está. Então por esse botãozinho a gente também pode alterar a nossa branch ou criar uma nova, ó. E uma nova baseada em outra também, ó. Create new branch from ou create new branch. Aqui tem a main, tem uma master aqui, que eu acho que nem existe lá, ele só está perdido mesmo. Deixa eu ver. Ó, não existe a master, né? Ele não criou. Então, quando eu salvo aqui, ó, eu vou lá no meu terminal, ó, vou manter o histórico aqui, ó, vou dar um git status. Ele viu que mudou de novo. Vou dar um git add ponto, git status de novo, tá lá adicionado. Git commit-m. E aí eu vou colocar um for, né, que não tem sentido nenhum. Misto, né? Coisas que não tem uma definição. E somente just a commit test. Pronto. Então agora ele já mostrou ali o mesmo histórico. Vou dar um git status. Não mostrou de novo, tá? Mas lembrando, ele
deveria mostrar que tem 2 commits a serem feitos. Tem uma extensão, tá? Que é essa do Source Control, ó, ele não está mostrando, mas tem uma no GitHub que é o Git Lens. Não, perdão, nem é aqui a extensão. Git. Tem algumas extensões bacanas, tem o Git Lens, ó. Ele deixa bem mais completo, tá? Não está instalado aqui, então por isso que não está mostrando algumas coisas. A gente não vai usar nenhuma extensão, tá? A gente está aprendendo o Git via linha de comando, porque é uma forma universal. Às vezes vocês vão ter que mexer num servidor e lá não tem Git desktop. E aí como é que vocês vão fazer se vocês não souberem o Git linha de comando, né? Então, eu vou ensinar para vocês pela linha de comando, porque basicamente o desktop, né, o Git desktop, ele executa esses comandos quando a gente clica, ele só faz isso. Se eu clicar aqui, ó, e trocar de branch, é a mesma coisa que eu dar um git checkout e o nome da branch que eu quero ir. Então, vamos aprender pelo CLI, né, o linha de comando, que vai ser melhor. Então, aqui eu já tenho 2 commits acumulados. Eu vou enviar esses commits. Então, eu vou dar um git push origin, né, da origem, da onde eu enviei esses commits, e para onde que eu quero enviar? Eu quero enviar para nossa main. Então, eu já envio e já vai funcionar. Então, agora, quando eu for aqui, ó, eu vou atualizar, ó, pode ver, tem um commit há 21 minutos atrás. Vou atualizar, agora tem 3 commits e foi atualizado 1 minuto atrás. A gente tem um histórico aqui, ó. Então, quando eu clico em 3 commits, ele vai ver, ó, just a commit test. Pode ver que ele mostrou a linha 55, eu mudei, ó, teve uma alteração aqui e foi adicionado esses carinhas aqui, ó. Então aqui eu posso fazer comentários e por aí vai. Aqui está o número do commit, ó. Commit, quem commitou. Então, basicamente, pessoal, depois de criado o commit, é isso. Fazem a programação ali, faz a alteração no código que vocês precisarem. Foi lá, git, add, escolhe o que vocês querem adicionar, né? Vou fazer mais uma vez aqui para fixar. Fazer um arquivo CSS, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou botar alguma coisa bem nada a ver aqui, ó. Deixa eu ver, galera. Vou botar aqui, ó, user para select. É que ele não tá com CSS aqui. User select none. Vamos colocar aqui no about.css. Aí eu vou lá, vou dar um git status de novo. Olha lá, tá lá o nosso arquivo que foi alterado. Git status, git add, ponto. Se vocês não quiserem fazer git add ponto, tá? Eu já quero enviar tudo, tá? Eu não recomendo, eu gosto de conferir, tá? Mas se vocês quiserem, saibam que existe o git, git, como é que é? Git am. Comando git com traço am. É git commit. É git commit traço am. Porque daí ele já vai fazer o add e já vai fazer o commit. A gente não precisa fazer git add ponto, git commit traço m mensagem. É um shortcut, né? É que nem a gente mudar aqui o o padding, por exemplo. Aqui tem padding top, padding bottom, a gente pode fazer o padding, por exemplo. E lembrem, tá? Se mudar alguma coisa aqui e tentar enviar, ele não vai enviar. Depois que já mudou tudo e comitou, aí envia primeiro, né? Comita primeiro, na verdade, né? Então aqui, ó, git commit traço am e eu já coloco aqui shore. Na verdade, shore não, né? Uma fit. Então no about.css implements no selected, sei lá, no implements new feature. Eu vou ser bem raso aqui para a gente não perder tempo pensando. Mas aqui seria uma descrição do que vocês fizeram, tá? Então, git commit traço am é a combinação dos dois comandos. Git commit até... Vamos fazer o seguinte. Eu vou cancelar isso aqui. E já vamos colocar aqui, ó, no nosso readme.
Então aqui eu vou remover esse cara para mostrar um exemplo para vocês e vou usar a combinação. Combinação do comando git add e git commit. Vou colocar aqui o nosso código. E aqui eu vou colocar git commit -am mensagem commit. Para a gente ter todos os comandinhos aqui. Git commit, então, -am, qual que é a mensagem? Uma fit que foi no about.css. Implemente remove selection from description. Perfeito. E aqui eu vou adicionar também um mais, porque eu mudei docs, né? Então, mais docs. Eu até vou tirar o about, porque ele já diz lá no commit qual arquivo alterou, né? Então, git commit -am, ele vai commitar e já vai fazer o add também. Vou dar um git status aqui, nada tá aqui, né? Como eu disse, bugzinho. Então, vou dar um git push origin main. E galera, esse fluxo vai se repetir sempre para enviar coisas. Vou voltar lá então, ó, 3 commits, né? Vou atualizar. Agora tem 4 commits. É basicamente isso, tá? O Git é a forma de utilizar. Tem os comandinhos aqui, revejam o vídeo, tá? Perguntem lá no grupo se tiverem dúvidas. Mas o dia a dia do Git, né, para o programador que não vai mexer com a infraestrutura, que não vai ter acesso às branches, principalmente o júnior, é isso, é git, commit, git add, git commit, git push. Vou fazer mais uma aulinha para a gente construir aqui uma estrutura de branches e eu explicar para vocês como navegar nessas branches e a gente vai simular um conflito, tá? Aqui a gente precisa entender conflitos. Aqui eu estou trabalhando sozinho nessa branch, ninguém vai publicar nada, então não existem conflitos. Mas quando a gente trabalha com mais de uma pessoa, podem haver esses conflitos e eu vou ensinar vocês a resolver isso, tá? Não sei como eu vou fazer, até acho que pedir ajuda para alguém para poder fazer isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem, tá? Criem aí um repositório, comecem a comitar coisa e fazer o push, né? E, e vão se divertindo aí, porque agora vocês conseguem salvar o projeto de vocês. Então era isso, espero que tenham gostado e até uma próxima aula. Valeu, valeu!